Nessa tarde maravilhosa. Quantos estão lá de Deus estar aqui? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma intenção no nosso coração neste lugar. Amém? E a intenção é de sair daqui não apenas com a sensação de ter participado de um evento. Amém? Nós estamos vindo aqui para que Deus ouça a nossa oração e para que nós escutemos a voz de Deus. Amém? A adoração, a interação com Deus, ela funciona como uma conversa. E a hora de falar e a hora de ouvir. Neste momento nós queremos ouvir a voz de Deus. Amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Eu peço mais uma vez que vocês coloquem de pé, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar com muita alegria, com muita honra, nosso pastor, Gerardo Cintereira, que vai estar ministrando neste momento para as nossas vidas. Amém? Preciso de tudo aqui para o pastor Gerardo Pereira chega aqui, é uma honra e satisfação de receber aqui. Não perca nenhum detalhe do que Deus tem para falar para nós. Obrigado, Pai, Senhor Jesus, a todos. Queremos assentar nessa tarde. Damos honra, glória, louvor, adoração ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, pela graça que Ele nos dá para estarmos aqui hoje. Como disse o pastor Jefferson, nós temos um propósito e uma intenção hoje no nosso coração, que é verdadeiramente fazermos hoje som de adoradores. Som de adoradores. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer ao pastor Jefferson e toda a liderança que nos convidou a estarmos aqui hoje. E louvarmos a Deus pela vida de cada um, pastor Hilário, que está aqui, nosso secretário nacional, todos os pastores, obreiros, homens de Deus, adoradores. Hoje todos nós somos adoradores, né, irmãos? O mesmo Deus, o mesmo Senhor. Mas nós estamos aqui, nós queremos ouvir Deus falar conosco essa tarde, através da sua palavra, e que realmente Ele venha falar conosco. Então, aqui, sem mais delongas, quero convidar você a ficar sobre os pés. Por favor, abra a sua Bíblia para o livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 10. É uma leitura muito conhecida sobre a oração do Pai Nosso. Talvez você possa dizer o que isso tem a ver com som de adoradores ou com música, né? Com adoração.
palavra essa tarde. Posso ler? Todos encontraram? Capítulo 6, versículo 10 diz assim: venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feito, eu gostaria que você maximizasse bem essa frase na sua mente. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feito lá no céu. Então seja feito na terra como é feito no céu. Vamos orar. Peço para Deus falar com você, falar conosco nessa tarde. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia na sua cadeira, levante as mãos para nós entrarmos diante de Deus em oração e pedirmos que Ele fale conosco de verdade, que Ele traga uma palavra do seu trono para nós nessa tarde, que nós venhamos aprender princípios de adoração e venham realmente impactar nossas vidas e nos trazer aprendizado, para que possamos adorar a Deus e fazermos da terra para o céu um som verdadeiro de adorador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pode comigo, nós damos graça por esse momento e oportunidade que o Senhor nos dá estarmos aqui nessa tarde deste lugar, para te darmos honra, glória, louvor, adoração e bendizer o teu nome para todo sempre, porque tu és santo, tu és poderoso, tu és extraordinário, tu és exaltado, o grande e soberano Deus, e não há Deus como o Senhor. Fala conosco nesta tarde, através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Podemos assentar. Amém. O tema dessa ministração, dessa pregação, dessa tarde, é sobre o som de adoradores. Eu acredito que o tema desse evento, se nós pararmos e analisarmos, ele fala muita coisa aos nossos corações. Som de adoradores. Isso é muito importante. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 10, que eu li, nós lemos juntos, algo que chama muita atenção aqui, duas coisas interessantes nesse versículo. A primeira, que quando os discípulos de Jesus estão com ele na sua caminhada, eles, na sua curiosidade, eles pedem para Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar. E capítulo 6 do livro de Mateus, Jesus ensina os discípulos a orarem. E uma das coisas mais interessantes no versículo 10, duas coisas importantes que nós precisamos analisar e observarmos, é essa frase que Jesus disse, a primeira: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. É importante nós entendermos que quando Jesus veio à terra, ele não se uniu ao reino, a nenhum reino, na época os gregos, os romanos tinham destruído a Grécia, os romanos dominavam na época, mas Jesus não se aliou à filosofia grega, nem mesmo à cultura, posso dizer, romana, e mesmo obedecendo às leis e à cultura judaica, não foi isso que ele veio trazer. João Batista, quando veio trazendo a respeito de Jesus, ele sempre dizia que o reino de Deus estava próximo. E quando Jesus chegou na terra, ele também não se aliou a reino nenhum. Uma coisa, ele continuou dizendo a mesma coisa que João Batista disse: o reino de Deus, ou o reino dos céus, está chegando. Ele veio trazer o reino. Mas uma coisa que nos chama atenção, me chama muita atenção, ainda no versículo 10, capítulo 6 e versículo 10, que Jesus falou algo para os discípulos, que na oração, quando eles fossem orar, eles deveriam pedir que o reino de Deus se manifestasse sobre a terra. E outra coisa que Jesus falou, ele disse que assim como é feito no céu, também seja feito na terra. Foi uma das coisas que Jesus pediu para os discípulos quando eles orassem: olhem para que o reino do céu venha sobre a terra, ou venha sobre a terra. E orem também, orem e peçam que assim como é feito no céu, também seja feito na terra. Isso foi um pedido particular de Jesus para os seus discípulos.
Mas quando nós olhamos para essa palavra, assim seja feito na terra, assim como é feito no céu, nós podemos imaginar muitas coisas. E eu estava observando, analisando há 2 dias atrás, lendo essa palavra, qual seria um dos sentidos que Deus, ou que Jesus desejava no seu coração, que assim como é feito no céu, também fosse feito na terra. Eu fiquei pensando, e uma das coisas que eu passei a acreditar e a crer, que existe no céu um som, uma música, uma harmonia, algo tão extraordinário, tão especial, que Deus, dentro do seu coração, Ele desejaria e deseja que aquilo também fosse replicado na terra. Isso é muito importante. A palavra som, escute bem, ela tem origem no latim que vem do termo sonos, que significa barulho, ruído. Escute bem. E a palavra adorador vem do termo adorar, ou adorar, que significa duas coisas muito importantes que nós devemos compreender. Adorador, o conceito de adoração ou de adorador quer dizer aquele que fala com reverência ou cita palavras com reverência ou cita palavras que venera. Eu quero ser bem cauteloso para explicar para vocês. Adorador significa reverência e também duas palavras eu escolhi para isso: reverência e quando você está venerando alguém. Tua adoração não está só no sentido da música, do louvor, do instrumento, de liberar palavras, cantar. Adoração quer dizer, além da música, além de tocar, além de cantar, de manusear o seu instrumento, ou seja, suas palmas, ou seja, quando você fechar os seus olhos para cantar, não pode simplesmente saírem palavras, ou as palavras que saírem dos seus lábios, ou a harmonia que sair do seu instrumento, o canto que sair da sua boca, ou aquilo que vier do seu coração, não podem ser meras palavras, mero canto, mero dedilhamento, seja no seu teclado, no seu contrabaixo, na sua bateria, o estoque da bateria. Mas a adoração, ela traz essas duas palavras poderosas para nós: reverência e veneração. Então escute bem. A palavra reverência, ela significa respeito profundo. Escute bem. A palavra reverência, ela significa respeito profundo. Então, quando eu disse que a adoração não está relacionada só ao toque do seu instrumento, ou as palavras que saem da sua boca, é porque o mais importante do que sai do seu instrumento, e mais importante do que sai da sua boca, se não houver a reverência, não tem como nós dizermos que vai sair um som de adorador, porque a adoração, o primeiro termo, o conceito aqui, está relacionado à profunda reverência. Você entende isso? O que é reverenciar? O que é ter reverência? Você chamaria o seu pai de você? Alguém chamaria aqui? Eu não sei, depende também da cultura da família, né? Na nossa família ou na minha, não, dificilmente, se a gente chamar o pai de você, acho que o simples rola, né? Você chamaria o seu pastor de você? Sim ou não? Não, não dá, né? Não é verdade? Dá para chamar Deus de você?
Isso conota o quê? Reverência ou irreverência? Respeito ou desrespeito? E tem muitas músicas, né, que diz: chama Deus de você. Não quero aqui fazer juízo de música, nem vou falar de música alguma, ou citar qualquer música ou qualquer cantor. O valor de juízo à luz da Bíblia fica com você nessa tarde. Mas adoração é justamente isso. É nós começarmos a entendermos e compreendermos que para nós nos tornarmos um adorador, nós precisamos entender primeiro o que é reverência. Porque a adoração, ela tem que vir acompanhada de reverência. E quando eu chamo Deus de você numa música, num louvor, eu estou sendo respeitoso com Deus. Porque Deus não é qualquer um. Deus não é qualquer ser. Nós não chamaríamos o prefeito de senhor, ou de você, aliás, ou o governador, ou o presidente da república. Nós teríamos muito respeito, o deputado, sei lá, o senador é Vossa Excelência, o juiz, assim, Vossa Excelência, com muito respeito, a gente às vezes até se curva, até porque o corpo fala se você está tendo reverência ou não, ou seja, uma comunicação não verbal. Então você, com muita reverência, fala ali para a autoridade, Vossa Excelência, o senhor ou a senhora. Então tem muita reverência. Então, quando se fala de adorador, de adorar a Deus, o primeiro conceito, o primeiro termo que eu preciso ter como adorador, você, todos nós que estamos aqui, é se nós estamos colocando na nossa vida esse conceito chamado reverência. Porque a adoração requer uma alta e mais profunda reverência. E reverência quer dizer o quê? Profundo respeito. Reverência também significa honra, demonstrada diante de alguém superior a você. Então, quando nós vamos adorar a Deus, não só no sentido da música, de cantar, mas aqui é mais basicamente falando sobre isso. Quando nós vamos adorar a Deus, para que aquilo realmente tenha efeito no reino espiritual, é muito importante que nós tenhamos aquilo que sair da nossa boca, dos nossos lábios, a nossa comunicação não verbal através do nosso corpo, conote que nós estamos tendo profundo respeito para com Deus e profundo respeito com cada palavra que está saindo dos nossos lábios, muito profundo respeito com cada som que nós estamos ali realizando através do seu instrumento. Reverência, respeito. Então você está demonstrando a alguém superior a você, que é Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu canto, através do seu instrumento, que você está tendo profundo respeito, profunda honra, com a maneira a qual você está elevando o seu louvor, para que aquilo não seja só louvor, mas se torne adoração, porque a gente só adora aquilo que a gente venera. A gente só adora aquilo que a gente tem respeito. A gente só se curva diante daquilo que realmente a gente admira. E quando a gente tem respeito, quando a gente tem reverência e admira, e você adora a Deus com muita reverência, o coração de Deus vai compreender um louvor, um som de um adorador. Você imagina alguém chegar diante de um rei para se apresentar qualquer coisa de qualquer maneira? Não funciona. Agora imagine o nosso Deus
o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vem à igreja, quando você vem num culto desse, ou lá na sua casa, ou lá no seu quarto, ou lá no seu carro, quando você adora, ou na sua moto, aonde você estiver indo, imagina, você está se direcionando. A Bíblia diz que Ele é Rei de Reis, Rei dos Reis. Apocalipse 5:10, Ele disse: eu vos farei reis e sacerdotes, reis. A Bíblia diz que Ele é Rei de Reis. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não dá para entrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores sem reverência, sem profundo respeito. Imagine você entrando diante de Deus, a maneira, a forma, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra reverência é uma forma elevada de respeito, é um sentido daquilo que é muito sagrado, não é verdade? Que está muito relacionado à presença de alguém. Então a reverência é muito importante. A reverência, quando você reverencia alguém, você pode fazer isso de duas maneiras. Primeiro, através da sua postura física. Qual é a minha postura física que vai dizer que eu estou reverenciando alguém? Ajoelhar-se, não é verdade? Quando você chega diante de alguém, uma autoridade, no caso aqui, Deus, uma das posturas de reverência física é ajoelhar-se ou curvar-se. A postura de reverência interior nossa para com Deus é temor e humildade. É quando nós entramos diante de Deus com temor e humildade, e acima de tudo com muito quebrantamento no coração, compreendendo e entendendo que Ele é soberano e que Ele é Deus sobre todas as coisas. Isso conota e demonstra a reverência. Hebreus capítulo 12, versículo 28. O escritor de Hebreus, ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, e santo temor. O escritor aos Hebreus, ele está falando da reverência que nós, como filhos de Deus, devemos ter diante do Senhor, pela graça que Ele já nos outorgou, que Ele já nos deu. Ele diz que nós devemos servir a Deus de forma agradável e com reverência. E eu estava estudando e observando essa palavra, servir a Deus. Servir a Deus. Ela está num termo usado, cultuar a Deus. O escritor dos Hebreus, ele diz: quando você, pela graça de Deus, sirva a Ele de modo agradável e com reverência e santo temor. A palavra servir aqui, no seu original, ela pode ser traduzida pela palavra cultuar a Deus. Em outras palavras, o escritor dos Hebreus, ele está dizendo que quando você vier cultuar a Deus, deve ser de forma agradável no teu coração e com muita reverência e com muito temor. Essa é a palavra que ele nos diz: reverência e temor. Reverência, ou seja, entrar diante de Deus com reverência, respeito profundo, com postura digna de humildade e com santo temor, com coração quebrantado. O culto que Deus aceita não pode ser irreverente. É tão bonito, né? Assim, o silêncio, todo mundo olhando, todo sentado,
o pregador pregando, isso conota o quê? Que existe reverência com a palavra. Agora, quando as pessoas saem, né, o pregador está pregando, sai, entra, levanta, conversa, vai beber água, volta, vai para o banheiro, volta. Então, aquela adoração, aquele culto, ele está sendo um culto que está conotando que Deus não está recebendo a devida reverência. Não pela palavra que está saindo da boca das pessoas, mas pela atitude das pessoas, pela ação. Elas não estão reverenciando o dono da adoração, o dono da festa, o dono do culto, aquele que merece a glória, aquele que merece a honra, aquele que merece a reverência, daqueles as quais estão ali para cultuar a Deus. Então, mais importante do que a música, e ela é muito importante mesmo, é a reverência. É o profundo respeito com Deus. Aleluia. Isso é muito importante. No Salmo capítulo 5, versículo 7, escute bem. O salmista diz o seguinte: eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, olha que lindo, eu entrarei na tua casa e eu me prostrarei diante do teu santo templo com reverência. A adoração ela não começa quando o louvor inicia. A adoração ela deve começar quando você entra na igreja. Ele tinha um coração de tanto amor a Deus, de tanta reverência, o salmista, que ele diz: eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, eu entrarei na tua casa. Nós sabemos muito bem que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e ele olhou uma vez para a sua casa tão linda, bonita, feita de madeira, da melhor madeira que existia na época, as melhores pedras que existiam na época, e ele olhou e disse: não, eu moro numa casa tão linda, e Deus não tinha uma casa para ele. E ele pôs no coração esse desejo de construir um templo para Deus. Esse era um dos grandes ódios do diabo, tentar matar Davi, destruir a vida dele, porque no coração dele tinha esse desejo de construir um grande templo a Deus, um grande templo para Deus, e também que das entranhas de Davi sairia o Cristo, o Senhor, e que ele também traria a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E disse: eu não moro, então antes de eu construir um grande templo para Deus, eu vou logo fazer uma tenda para a Arca da Aliança, porque ele sabia do quanto isso era importante. Ele tinha temor, ele tinha respeito, ele tinha reverência, muito respeito. Existem religiões como os islâmicos, que para entrar no templo deles eles tiram o sapato, eles dobram o joelho, se agacham, colocam o rosto no chão para poder entrar, pezinho limpo, silêncio. Nós vemos isso também na Bíblia, no livro de Atos. Quando Pedro e João entraram no templo, eles foram presos por causa da zoada que eles fizeram. Curaram um homem, e houve ali um barulho imenso, e as pessoas estavam na hora nona, orando. Não podia ter ninguém conversando, não podia ter zoada, não podia ter atrapalho. Eles foram presos porque curaram também pela zoada que estavam fazendo. Se você analisar bem, isso na Bíblia você vai ver. Então, reverência. E o salmista diz isso: eu entrarei na tua casa, entrarei na tua casa e me prostrarei. É muito profundo no coração aquilo que estava no coração do salmista. Prostrar é isso, é se curvar até o chão, prostrar-se com o rosto em terra. É uma atitude física, mas também é a atitude interior que nós devemos trazer quando entramos diante de Deus. Uma atitude de reverência e humildade. E Davi, ele disse isso: eu entrarei, Senhor, eu
eu entrarei na tua casa e eu me prostrarei diante do teu santo templo com muita reverência. Como você entrou aqui hoje? Quem está aqui hoje para receber tua adoração? Será que nós seremos capazes, claro que sim, de fazermos um som de adoradores hoje? Eu vou perguntar: o teu coração humildemente está preparado? A tua vida para fazer um som? Porque o som de adorador, nós vamos ver daqui a pouco, ele tem o poder de abrir os céus. Nós estamos preparados para fazer um som que abra os céus nessa tarde. Reverência. Eu não estou aqui para trazer conhecimento, mas eu vim aqui para ensinar um princípio bíblico, do quão é maravilhoso nós compreendermos o poder da reverência a Deus, do profundo respeito para com Ele. Outra coisa importante do adorador, a primeira coisa que nós vimos é a reverência. A segunda coisa que um adorador ele produz, ele venera com palavras. Todo adorador. A palavra venerar significa demonstrar respeito profundo e honra com palavras. No contexto bíblico, isso acontece quando a boca expressa a grandeza de Deus. Escute bem. Quando teus lábios expressam a grandeza de Deus, você já parou para pensar na grandeza de Deus? Quando teus lábios expressam, é a mesma coisa que Jesus falou em Mateus, quando os discípulos disseram: ensina-nos a orar. E o que é a primeira coisa que ele disse? Ele não está mandando eles repetirem a oração do Pai Nosso. Eu chamo até de sanduíche da oração. Ele está dizendo: quando vocês orarem, comecem. O que ele disse? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo: quando vocês começarem a orar ou me adorarem, entendam a minha grandeza, entendam quanto eu sou grande, entendam quanto eu sou soberano, expresso com palavra a minha soberania. Às vezes entramos na presença de Deus pedindo, e se você analisar a oração do Pai Nosso, termina da mesma forma: Teu é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre, amém. Se cada um entendesse e compreendesse a grandeza dele, isso é venerar a Deus, é ter honra a Deus, é expressar com palavras o quanto ele é grandioso, o quanto ele é extraordinário. E isso Davi tinha muito. E se você lê os Salmos, você descobre o quanto Davi amava expressar a grandeza de Deus através do seu canto, do seu louvor e das suas palavras, porque ele entendeu que assim como é feito no céu, também deve ser feito na terra. Foi o que Jesus disse: faça no céu, faça na terra, como é feito no céu. No livro de Salmos, capítulo 95, versículo 6, ele diz assim, o salmista: vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Ele está fazendo aqui um convite, o salmista Davi, um convite à adoração, de urgência. Ele está chamando o povo, e ele diz assim: venham,
e adoremos, né? Adoremos aquele que nos criou. Vamos nos prostrar diante dele, ou seja, diante da sua grandeza, demonstrando o quanto ele é grande, o quanto ele é soberano. Prostremos-nos, nos ajoelhemos, vamos nos curvar até o chão. Isso reforça o quê? Que você está dentro do seu coração humildemente reconhecendo que ele é soberano. Isso é reverência, isso é veneração, isso é adoração, é humildemente reconhecer a Deus que ele é maior que todas as coisas. O salmista disse: vinde, ajoelhemos-nos diante dele. Isso fala de humildade, de humilhação. Vir adorar, se prostrar, se ajoelhar. Porque, irmãos, a verdadeira adoração, ela envolve o seu corpo, a tua alma e o teu espírito. Jesus falou isso para a mulher samaritana no livro de João, capítulo 4. Ela disse: nós temos que adorar. Jesus disse: não importa, o importa é que adore em espírito e em verdade. Vamos falar daqui a pouco sobre como adorar no nível do espírito. Agora eu gostaria de falar algo muito importante. Qual é o som dos céus? Eu me perguntei esses dias: qual é o som que toca os céus? Qual é o som do céu? E eu fiquei olhando, analisando, observando para a Bíblia. Isaías nós conhecemos, escute bem, eu quero só que você preste muita atenção. Diz assim: olha o som que toca o céu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono. Eu quero que você imagine, maximize isso. Imagine o que Isaías está vendo. Ele está tendo uma revelação, uma visão se abriu diante dele. E eu imagino como está o coração dele agora. E ele diz assim: eu vi o Senhor num trono alto e exaltado. Olha as palavras, olhe para as palavras. Num trono alto e exaltado. A aba da sua veste encheu o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: esse aqui é o som do céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Apocalipse capítulo 8, versículo capítulo 4, verso 8 a 11. Os 4 seres viventes não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado sobre o trono, adoram aquele que vive para todo sempre, lançam suas coroas diante do seu trono, dizendo: digno és, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir. O som que toca no céu, Aleluia! as palavras que saem, o louvor que é liberado, é algo tão profundo de intimidade, de exaltação, de glória, de reverência. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso,
que são as orações do santo, entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nações, e toda criatura que há no céu e sobre a terra. Ouvi dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor, seja a honra, seja a glória e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Se for para Jesus, dê as mãos e abra a boca e diga que os anjos falam no céu. Fale a palavra, faça a adoração do céu nesta tarde e dê para Ele a honra, dê para Ele a glória, através da sua boca, dos seus lábios, do seu corpo, da sua vida nessa manhã, aliás, nessa tarde. Aleluia! Aleluia! Apocalipse capítulo 7, olha só o som do céu. Ele diz assim: depois dessas coisas eu olhei, e eu vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palma nas mãos, clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e adoravam a Deus, dizendo: amém. Ao nosso Deus seja o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força pelos séculos dos séculos. É isso aqui que o céu produz. E você sabe que Jesus falou: seja bem feito aqui na terra aquilo que está sendo feito no céu. Será que nós estamos produzindo o som do céu? O livro dos Salmos, capítulo 148, versículo 1 diz assim: aleluia! Louve ao Senhor desde os céus, louvem nas alturas, louvem-me todos os anjos, louvem todos os exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem-no todos os altos céus, as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois Ele deu ordem e foram criadas, o estabeleceu para todo sempre, fixando-lhe uma ordem que não passará. E para me concluir, eu quero ler Hebreus capítulo 12, que diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hortes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Ele está dizendo que todos nós, um dia que chegaremos a Jerusalém celestial, com hortes de anjos, a igreja que é a Assembleia Universal, todos nós como igrejas, primogênitos arrolados dos céus, a todos nós, aos espíritos dos justos, aos aperfeiçoados, todos nós devemos adorá-lo. Agora, escute o que eu vou dizer. Eu li todos esses versículos sobre o som do céu, mas o que eu quero chamar a tua atenção nessa tarde, sabe para que é? Duas coisas muito importantes que está aqui. Primeira, a qualidade das palavras que está saindo da boca dos anjos, dos anciãos e dos seres viventes. João escreveu, ele diz honra, mas eu imagino que muito mais coisas podem estarem arroladas a isso.
Quando você quer honrar alguém com palavras, o que você poderia dizer a essa pessoa? Como você poderia honrar alguém com palavras? Olha as palavras que saem da boca dos anjos. A ti é o poder. Eles estão de uma maneira muito expressiva, mostrando, dizendo a Deus que eles compreendem o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele é grande. Eles dizem ao Todo-Poderoso a honra, a glória, o louvor, a adoração para todo sempre. Sempre eles usam essas palavras: honra, poder, força, sabedoria. Ao nosso Deus seja o louvor. E sempre dizendo, e devemos entoar um novo cântico, se prostrando diante dele: digno és. Olha o som do céu, as palavras que saem, o Todo-Poderoso, o que é, mostrando o quanto ele é soberano sobre o passado, presente e futuro, o que é, aquele que é, que era e que há de vir. Os 24 anciãos se prostram diante dele, daquele que está sentado no trono. Eles lançam a sua coroa diante do trono dele e dizem: porque tu és digno, porque tu é digno de receber a glória, porque tu é digno de receber a honra, tu é digno de receber o poder. Hoje a gente vê muito mais, pastor Hilário, se cantando hino de, como é que eu posso chamar a palavra, me ajude aí, autoajuda, de motivação, hinos motivacionais. Não é que eu estou dizendo que seja errado, né? Você cantar um hino motivacional, e pouco se canta o som do céu, a linguagem do céu. Eu vou mudar de som para a linguagem. Pouco se canta a linguagem do céu. A ti é a honra, a ti é a glória, tu é digno, santo é digno. A linguagem do céu, essa sim é a verdadeira linguagem da adoração. Eu vou repetir. Essa linguagem que nós vimos aqui, bíblica, Isaías. Eu poderia citar muitos salmos, muitos homens da Bíblia. Poderia citar a própria Isabel, Ana, tantas pessoas que adoraram a Deus. E quando você vai olhar para a sua adoração, a linguagem que eles cantam é a linguagem do céu. Tu que és soberano, tu que é nossa rocha, tu que é o nosso Deus, tu que é o Todo-Poderoso, tu que é o Senhor dos exércitos, eu me prostro diante de ti, eu me derramo, eu me curvo, eu abro meu coração, soberano, tu que criaste todas as coisas. É uma linguagem de soberania, é uma linguagem de reverência, é uma linguagem de honra que glorifica a Deus. Eu imagino o coração de Deus, às vezes, tanta saudade de ouvir louvor que tem a linguagem do céu. A linguagem da adoração dos céus não é algo apenas verbal, de palavras, mas tem um simbolismo espiritual muito grande. Porque quando eu digo tu és soberano, eu estou invocando Ele sobre mim, sobre o lugar. É algo tão extraordinário. A linguagem da adoração, ela envolve palavras, gestos, atitudes, intenções do coração. Ela envolve
os músicos, os cantores, os instrumentos, e principalmente aquilo que vem do mais profundo da nossa alma e do nosso ser, para Deus. A linguagem da adoração, ela traz algumas coisas importantes que nós vimos. Primeira, a repetição da palavra santo, 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 várias vezes. Em vários lugares da Bíblia, e aqui não estamos falando de trindade, mas da ênfase que é dada na adoração, na santidade de Deus. A ênfase que é dada à glória e à manifestação da glória de Deus. A linguagem da adoração que nós vimos aqui, principalmente Apocalipse, proclama os altos louvores de exaltação a Deus. Porque louvor, a palavra louvor é isso, é você gabar alguém. Quando eu digo que você é lindo, é bonito, eu estou louvando. Você é inteligente, eu estou tecendo um louvor àquela pessoa com as minhas palavras. E quando eu digo para Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és soberano, eu estou louvando com as minhas palavras. E além de louvar com as minhas palavras, eu estou reverenciando, reconhecendo através das minhas palavras a soberania de Deus. É disso que eu estou querendo que você nessa tarde entenda, que a verdadeira adoração, ela tem que ter a linguagem do céu. E qual é a linguagem do céu? Exaltação a Deus, através da reverência, da veneração e das palavras. Você imagina, né, quando a gente canta, você imagina, eu fico pensando no coração de Deus, quando a gente canta aquele hino, ao único que é digno de receber. Olha a letra do hino, ao único. Você sabe por que Jesus disse: muitos me louvam de lábios, mas o coração está longe de mim? O coração na Bíblia não é o órgão do teu corpo que faz pulsar o teu sangue. O coração na Bíblia é a mente, é a alma, é aquilo. O coração está longe, me adora, mas o coração, a mente está muito longe. É quando as pessoas cantam, mas eles estão jogando simplesmente as palavras, ele não tem dimensão daquilo que ele está cantando. Vocês não estão vivendo aquilo que canta. Mas imagine quando você canta. Aleluia! Deu um cantor aí da Oeste. Glória a Deus, aleluia! Que é digno de receber. Olha a letra. A honra e a glória, a força e o poder. Glória a Deus, aleluia! Olha a linguagem do céu. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas a Ele ministramos os louvores. Glória a Deus, aleluia, aleluia! A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia, Senhor! Ao Rei eterno, imortal, invisível, imagem, a Ele ministramos os louvores. Agora mostra a tua atitude física, mão levantada, coroamos. Diga para eles: a ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus. Diga, adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome.
Consagramos todo nosso ser. Quando o teclado toca, fecha teus olhos Aleluia, Senhor. e dá honra para Ele, dá glória para Ele. Abra sua boca. Soberano Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus adelante, de Isaac e de Jacó, soberano de Israel, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, no céu, na terra, no mar, em cima do céu, embaixo da terra, aquele que tomou do diabo a chave da morte e a chave do inferno, aquele que tem todo o poder, aquele que conduz o inferno, aquele que faz os paralíticos andarem, aquele que faz o cego verem. Tu és soberano no céu e na terra, e nós te damos glória nessa tarde, nós te damos honra, glória, louvor e adoração. Abra sua boca e louve Ele nessa tarde. Abra sua boca e dê glória para Ele. Ele merece a glória, Ele merece a honra. Use a linguagem do céu, use a linguagem do céu nessa tarde. Aleluia! Se lembre dos 24 anciãos, prostrado diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se lembre daquele multidão cantando: digno é o Cordeiro. Nós vamos estar lá um dia, a igreja reunida, e nós nos encontraremos com Ele. Mas ainda aqui, ainda na terra como estamos, nós precisamos dar glória a Ele. A glória, o louvor, tocar o céu. Hoje nós precisamos fazer o som de adoradores através da linguagem do céu. Aleluia! Vamos mostrando diante de Ti, Senhor, porque já sentado no trono de glória, de poder, nós te honramos. Esses músicos aqui te honram com seus instrumentos, esses cantores te reverenciam com a sua adoração, esses jovens que estão aqui te dão a honra, esses pastores, obreiros, oh Deus, os membros, nós te damos a honra, nós te damos a glória, toda a honra, toda a glória, nós damos a Ti nesta tarde, que os teus anjos te adorem, que a igreja te adore, oh Espírito Santo, vem como um vento impetuoso, como o sol de inverno de adoração, nós queremos adorar, te honrar, toda a glória possível, nessa tarde neste lugar, aleluia. Pode sentar um momento, ainda tem 20 minutos. Porque essa linguagem é usada nos céus. Porque digno de adoração é Ele. Na sua No céu, porque a adoração a Ele é eterna. No céu não tem tempo, não tem limitação.
Porque a linguagem da adoração no céu é pura, sem vaidade, sem distração, sem ego, mas em santidade. Porque o céu conhece a verdadeira natureza de Deus. Lá se adora a Deus com pleno conhecimento de quem Ele é. Como é que os adoradores da terra devem usar essa linguagem? A adoração, ela deve estar centrada em Deus e não no adorador. Eu vou repetir. A adoração, ela deve estar centrada em Deus e não no adorador. Os cânticos não devem estar centrados na emoção, numa emoção vazia, mas cada letra dos cânticos deve estar centralizada em palavras que dê a ele a honra, a glória, e não ao homem. Nós temos que ter muito cuidado com as letras de hinos que nós cantamos na nossa igreja. E aí é valor de juízo de cada um daquilo que nós estamos falando aqui. A linguagem do céu que Deus quer que venha para a terra é essa: que se use a linguagem, seja ela falada ou corporal, da humildade, da prostração, da reverência, como também das palavras que exaltam e dão a Ele a glória, o louvor e a dignidade de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. O som ou a linguagem que Deus quer que nós usemos na terra em relação ao ambiente é um ambiente de reverência e não de distração. Imagine nessa tarde a orquestra celestial tocando, os anjos cantando, e Deus sentado no trono recebendo glória e honra. Eu quero dizer que tem muita ordem nisso. Não tem bagunça, não tem distração, não tem ninguém caminhando, não tem ninguém indo, não tem ninguém voltando. Todos estão centrados no trono, naquele que está sentado no trono. Muitas vezes a gente vem para o culto e fica centrado no músico para criticar. No louvor você vai ter a técnica certa. Às vezes a gente nem fecha os olhos porque tem que olhar se está tocando certo, se está tocando errado. Mas o centro não é o músico, não são os instrumentos. Todos são importantes, mas o centro está naquele que merece adoração. É Ele. E nós precisamos ter um ambiente de reverência, de ordem, para que possamos ter uma verdadeira adoração. A linguagem da adoração nos céus é santa, intensa, pura e eterna. Ela nos ensina que o louvor não é uma performance, mas profecia em forma de som. Cada gesto, palavra, ou mesmo em silêncio, comunica algo sobre quem é Deus. E como disse Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Eu quero dizer a todos os músicos, a qual eu tenho muito respeito, carinho, cantores, adoradores em especial, todos os adoradores, usem a linguagem do céu. Cantores, quando você for fazer a sua lista, não sei qual é o nome que você chama, o repertório, obrigado. Se você for fazer seu repertório, veja se aqueles louvores estão honrando a Deus. Veja se aqueles louvores estão dando para Ele a glória. Veja se aqueles louvores estão dando para Ele a exaltação que Ele merece. Se as letras desse hino não estão dando, essa não é a linguagem do céu. Você precisa trocar os seus louvores
por letras de músicas, de hinos que verdadeiramente falam da linguagem do céu. Então, quando você for fazer seu repertório, eu digo com muita humildade para você: se você olhar para esse conceito, para esse princípio de adoração, a linguagem do céu, sempre pergunte: esse louvor tem a linguagem do céu? Esse hino tem a linguagem do céu? Não tem? Então tirem, porque o louvor tem que dar glória para Ele, tem que dar honra para Ele. Agora, para nós concluirmos, eu gostaria de falar sobre o poder do som do adorador. O poder que tem o som do adorador. 2 Crônicas, capítulo 20, nós poderíamos ler muito bem toda a história de Josafá, mas eu acredito que todos leem a Bíblia e conhecem. O versículo 20, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21 e 22 diz assim: ao saírem, Josafá colocou os cântaros do Senhor à frente do exército, louvando a Deus. E ele dizia, rendei graças ao Senhor. Ele estava dizendo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos, e eles foram derrotados. Você sabia que o som do adorador, ele produz muitas coisas extraordinárias? O poder, nós vimos aqui em Josafá, um dos poderes que o som do adorador produz é o poder de vencermos batalhas. De verdade. Quando a Bíblia diz aqui, nós conhecemos a história de Josafá, algo que nos chama a atenção, que eles reconhecem que Deus é bom, eles adoram, eles dão uma grandiosidade a essa manifestação poderosa do caráter de Deus. Tu és bom, e a tua misericórdia é grande. Ele estava dizendo, tem misericórdia de nós. Se nós pecamos, se nós erramos, nós te louvamos. E Deus, nós conhecemos a história, e Deus deu vitória. Escute bem, a vitória, ela não vem simplesmente pelo grito da guerra, mas pelo som de um louvor sincero. A ordem de batalha foi dada, mas quem estava na frente das trincheiras eram os levitas. Eu sempre digo, e aqui mais uma vez digo, tenho muito carinho e respeito pelos músicos. Eu sempre digo que às vezes numa convenção, num culto, as pessoas que mais trabalham, talvez você não concorde comigo, não tem problema, é o pessoal da música. Quando nós nos preparamos aí para a convenção, eles já estão toda semana ensaiando, uma vez por semana, 2 vezes por semana. E o músico bom tem que ensaiar em casa, ele ensaia em casa, ele ensaia todo dia, ele quer entregar algo perfeito, ele trabalha muito. Além de trabalhar, depois do seu trabalho, ir para casa, pegar a sua guitarra, o seu instrumento, ensaiar, pegar as músicas, ele chega, né, ali no ensaio, e ensaia para trazer a perfeição, para trazer o melhor, e ele já vem ali, às vezes mês, 2 meses, ensaiando, para que eles entreguem o melhor para Deus. Não é fácil fazer de música. E às vezes, né, muitas vezes pouco valorizado, nós valorizamos pouco, muitas vezes os músicos, não damos muito crédito, mas esse pessoal é uma classe de gente que eles têm o poder de carregar a arca e a glória, atrair para dentro da igreja. E foi através do louvor que eles venceram a batalha. Estou terminando. O som da adoração liberta cadeias. Nós também conhecemos essa história. Por volta da Atos 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores, e conhecemos a história e sabemos o que aconteceu. Cadeias foram quebradas. Escute bem. O som. Agora eu quero dizer algo para você. Qual é o som que atrai a presença de Deus?
Qual é o som que atrai a presença de Deus? Porque o salmista disse em Salmo 22:3: contudo, tu és santo e tu estás entronizado no meio dos louvores de Israel. Você sabe o que isso quer dizer? A palavra entronizado quer dizer, bem literal vou dizer, é ele chegar aqui, fazer um trono, se assentar e receber o louvor e a adoração. A Bíblia está dizendo que Deus, quando nós o adoramos, temos o poder de atrair Ele para a terra. Para a terra. Ele se entroniza no meio do louvor, da adoração. Ele se manifesta no meio dos louvores de Israel. Você entende isso? Eu vou repetir. Deus se manifesta no meio dos louvores de Israel. Mas como nós podemos atrair isso para nós, para a nossa vida, para a igreja? Se Ele habita no meio dos louvores, né? Ele habita, e nós podemos ver isso muito bem. Me chama a atenção no texto de 2 Crônicas, capítulo 5, não vou ler, é grande o texto, verso 11 a 14, do 11 em diante, eu estou no capítulo 5, você pode até o capítulo 7, sobre a inauguração do segundo templo. Qual era o contexto? Qual era o contexto histórico disso? Primeiro era a inauguração do templo, a reinauguração, na verdade. Esse evento descrito em Crônicas 5 era a dedicação do templo de Salomão. Essa obra que foi iniciada e ela foi completa depois de 7 anos. E o templo simbolizava o que? A morada de Deus ali. E que eram os músicos que estavam organizando esse dia, porque era um dia muito especial. Os antigos estavam chorando quando eles viram o templo construído, as lágrimas, aliás, reconstruído, as lágrimas caíam. Eles choravam e ao mesmo tempo se alegravam. Aquilo trazia renovo, porque eles tinham visto a queda do primeiro templo e agora estavam tendo a oportunidade de ver a reconstrução. Glória a Deus. Mas naquele dia foi um dia muito bem organizado. Naquele dia Davi não estava mais vivo, mas mesmo antes de morrer, ele organizou toda a orquestra que deveria tocar naquele dia. Ele escolheu os músicos, ele organizou os ensaios, ele deixou tudo perfeito, porque aquele dia seria um dia simbólico e um dia singular para a nação de Israel. E ele sabia que precisava, para atrair a presença de Deus para aquela reinauguração, eles precisavam de adoração e tocar o coração de Deus. A Bíblia diz que os levitas, os cantores, Asaf, Emã, Jedutã, os 3 principais chefes da música, foram estabelecidos por Davi. 1 Crônicas 25:1. Eles estavam acompanhados dos seus filhos e filhas e irmãos. Eles formaram uma escola levítica de adoração e organizaram um grande louvor para aquele dia. A Bíblia diz que todos eles estavam vestidos de roupa de linho finíssimo. Era a grande inauguração. Quem organizou toda a música foi Davi antes de morrer. 1 Crônicas capítulo 23 e capítulo 25. Ele instituiu os turnos, ele organizou os instrumentos, ele organizou os cânticos, o papel dos levitas como ministro do louvor de adoração diante de Deus. Embora, irmão, Salomão foi quem inaugurou ali, mas quem organizou tudo foi Davi, e ele deu uma direção profética e uma inspiração divina para os músicos. Não era qualquer letra, não era qualquer música que seria cantada, não era qualquer música que seria tocada ali, era algo especial. Os instrumentos para aquele dia, a Bíblia diz citado, eram vários tipos de instrumentos. 120 sacerdotes estavam tocando, diz a Bíblia, trombetas de prata, usada para proclamar solenes guerras espirituais, símbolos, instrumentos, eram os instrumentos de percussão, alaúdes e harpa, que eram instrumentos de corda, todo tipo de instrumento que estavam ali acessíveis a eles. A Bíblia diz
que eles organizaram para tocar. Era uma variedade de instrumento. Qual cântico que eles entoaram? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Este refrão era conhecido em Israel. Ele aparece em Salmo 136 e foi usado por Davi para transportar a arca. O que significava aquele cântico? Que Deus é bom. Afirmava a natureza imutável de Deus, que mesmo Israel sendo pecador e desobediente, Deus ainda era bom e usava da sua misericórdia. Aleluia. O som era tão profundo naquele dia, era tão espiritual, era tão sincero, a música era tão bela que ela atraiu a presença de Deus para aquele lugar. Não foi só pela música, não foi só pelo esplendor do templo que a presença de Deus foi atraída. A glória de Deus entrou naquele lugar porque existia uma unidade sonora e espiritual. A presença de Deus entrou naquele lugar porque existia santidade e santificação dos sacerdotes. A presença de Deus entrou naquele lugar porque havia obediência na vida dos levitas. A presença de Deus entrou naquele lugar porque havia reconhecimento, a bondade, a soberania de Deus. A adoração fazia parte da vida deles ali. Então a Bíblia diz, irmãos, que naquele dia eles entoaram um cântico profético ao Senhor. Eu fico aqui imaginando aquele dia. 2 Reis 3:15. Ora, pois trazei, a Bíblia diz que eles ainda ali, depois eu falo de 2 Reis 3, e quando eles estavam lá, eu imagino Asaf. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu imagino Asaf diante de todos os levitas ali, deles ensaiando. Eu não sei de verdade, não está na Bíblia. A Bíblia só fala de conceitos, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu imagino quando começou o louvor. Eu imagino o coração de Deus tocando, foi tocado. Imagina um sacerdote com 120 trombetas. Eu imagino a alegria do povo, não dava para todo mundo estar lá dentro. Eu imagino o povo da percussão batendo seus instrumentos, os filhos dos levitas, os sacerdotes. Eu imagino o povo se levantando. Eu imagino as bandeiras, as tribos.
Escute o que eu vou te dizer nessa noite. Nessa tarde,
E às 17 horas você vai vir aqui e nós vamos dar continuidade nessa festa maravilhosa. Agora você vai tomar água, você vai ao banheiro, você vai retornar para este recinto.